tarde, boa noite, boa terça-feira, gente linda. Estamos aqui falando de flexibilidade cognitiva na nossa Academia da Mente. Ontem a gente começou a bater um papo, fazer uma revisão aí do que a gente tinha visto. A gente falou do controle inibitório, a gente falou da memória de trabalho, começou a falar da flexibilidade cognitiva, porque afinal esse foi um mês que a gente dedicou às funções executivas, né? Então esses eram alguns pilares dessas funções aí. E eu queria convidá-los para começar essa terça-feira fazendo um teste de flexibilidade cognitiva. Vamos lá? Toquem aí a ponta do seu nariz, pessoal. Alguns momentos depois, Provavelmente vocês usaram o dedo para tocar a ponta do seu nariz, não foi? Agora, vou pedir para que vocês toquem a ponta do seu nariz, só que sem usar os braços. 12 segundos depois, E aí, o que vocês usaram? Usaram os ombros? O cotovelo? Quiseram usar o joelho? Tentaram encostar o nariz em alguma coisa? Esse já é um exemplo de flexibilidade cognitiva, né? Eu coloco uma coisa para vocês e vocês colocam o plano A, né? Toca a ponta do seu nariz, você vai lá e bota a mão. Aí eu falo, ó, a mão não pode, coloca outra coisa. Então você já vai ter que pensar num plano B. Não pode outra coisa, tem que pensar num plano C. Então a flexibilidade é isso, a capacidade de alterar um comportamento, de alterar um pensamento propositalmente, né? Às vezes a gente altera sem querer, mas é querendo. Não, eu quero fazer isso agora de maneira diferente, quero dar uma solução diferente para esse problema. Então é sobre modelar-se ali, adaptar-se a uma situação. E isso não quer dizer deixar de ser você mesmo, pessoal. Isso é sobre se adaptar. Então vocês imaginem... Então vocês imaginem aí que é como aquela moça do circo que se encolhe toda até caber uma mala ali. Ela não está virando uma anã, ela não está cortando um pedaço dela, ela não está deixando de ser ela. O que ela está fazendo é se adaptando, se encolhendo, se colocando de forma diferente para se encaixar numa situação. Isso é um exemplo de flexibilidade física, né, que pode ter um paralelo aí com a flexibilidade cognitiva. Adaptar-se. Novos problemas sempre aparecem aí no nosso dia a dia e para eles dificilmente antigas soluções funcionam. Novos problemas geralmente pedem soluções diferentes. A gente tem aqui na Academia da Mente, por exemplo, alunos que frequentavam os bancos antes de ter caixa eletrônico. E aí surgiu o caixa eletrônico, teve que se adaptar, não teve? Teve que aprender ali como é que usa. Quem não fez questão de aprender, até hoje tem que perguntar, tem que consultar. Tem gente que já se dá bem ali com caixa, já consegue fazer a biometria ali do pulso, já está criando a chave Pix ali no banco. Aliás, quem quiser pagar aí esses meses de Academia da Mente com o Pix já pode fazer isso. Mas sem propaganda aqui a gente vai seguindo. Com a pandemia, por exemplo, quanto a gente teve que se adaptar aí para coisas novas. Nossas aulas, por exemplo, vieram para cá para o YouTube. Todo mundo teve que se adaptar para uma ferramenta diferente. No começo a gente começou enviando vídeo ali para o WhatsApp, então quem não estava acostumado teve que aprender para continuar seguindo ali nessas aulas. Isso foi importante, ter essa capacidade de ser flexível nos manteve aqui caminhando juntos. Nem todo mundo continuou, teve gente que falou, não estou conseguindo acompanhar por vídeo, minha internet não é muito boa, não estou entendendo como é que funciona, e aí teve que parar, porque acabou não se adaptando a esses novos tempos, né? E isso não quer dizer que não se adaptou ali naquele momento e não vai mais se adaptar. Igual aquela moça que a gente estava falando que ela se adapta para caber na mala ali, ela não está ali porque ela sempre coube. Ela treina, ela se alonga para caber ali dentro. Então, a gente treinando nossa flexibilidade cognitiva, essa capacidade de adaptação, a gente consegue se adaptar a problemas que estão aí. Então, se a gente treinar um pouco, a gente consegue aprender a usar a ferramenta e acessar as aulas no YouTube. A gente consegue tirar um diazinho e com o máximo de higiene possível ir lá na Academia da Mente. Sendo flexível, a gente consegue caminhar junto. E a gente pode até caminhar junto ainda nesse paralelo da moça da mala, né? Porque imagina uma pessoa que treina para ser flexível, que se alonga, mas treina errado. Uma pessoa que está sentindo aquela dorzinha, está falando, estou me alongando, mas está sempre se alongando para o mesmo lado e para o outro lado ela não alonga. E aí, ela vai se treinar torta, não é isso? A flexibilidade cognitiva também acontece isso. Tem gente que tem flexibilidade cognitiva porque a vida exigiu que a pessoa tivesse. Durante a vida ali ela teve perdas, ela teve mudanças de planos que foram determinantes ali para a existência dela, ela teve que se adaptar,
mas às vezes sem consciência de para onde que a gente quer se flexibilizar, de como a gente quer se tornar, a gente se flexibiliza de uma maneira errada. Aquilo pode se tornar um trauma. Então é bom a gente conversar sobre isso, é bom a gente ter consciência disso, do que é a flexibilidade cognitiva, para que a gente possa treinar, mas visando onde a gente quer chegar, né? Eu quero ser flexível para ser uma pessoa melhor. Que imagina o caso de uma pessoa que a família ali de repente experimentou a falência e eles tiveram que mudar os hábitos de consumo. Se você não sabe como a sua mente deve ser flexível, muitas vezes aquilo ali se torna uma frustração irremediável, se torna motor para uma inveja. É bom a gente saber como a gente quer ser flexível, né? Durante a semana a gente vai dando mais exemplos de flexibilidade cognitiva, vai papeando um pouco mais, mas agora, para seguir nossa terça-feira, a gente pode começar nossos exercícios, porque abaixo ali do Operações Flexíveis que a gente viu ontem, está o Palavras Imbricadas. Na semana passada a gente viu aí uma vez o Palavras Imbricadas, né? Começava com um planta e o finalzinho dava o gancho para outra. Dessa vez a gente aumentou o número de quadradinhos ali e aumentou o número de dicas também. Mas como vocês já conhecem o exercício, já estão flexíveis aí para encará-lo, a gente já começa lá, né? Então, de 1 a 6, abertura na parede. E aí, o que cabe que vá do 1 ao 6? Que palavra pode ficar ali que represente uma abertura na parede? Essa foi difícil, mas aqui na sala tem gente que me propôs janela, pessoal. Experimentem aí, ó, J-A-N-L-A, vejam que vai certinho até o número 6, e daí, a partir disso, a gente vai para a dica 2, de 4 a 11, preparar, formar, fazer. Bom, do 4 ao 6, eu já sei que tem o elo ali, né? Então, preparar, fazer, será que é elaborar? Será que isso vai certinho até lá? Aí é com vocês, em casa, tranquilinho, vocês conseguem. Um pouquinho abaixo, tem o Fazendo a Volta número 2, que é igual que a gente viu anteriormente, ontem, né? Só que agora o número lá em cima é 25, e a partir dele a gente vai ganhando os outros números. O objetivo é descobrir aquele finzinho verde ali e a última operação que vem antes de chegar nele. Então a gente tem que primeiro descobrir o verde e depois disso descobrir, né? Quanto que tá entre o verde e aquela última informação que eu tenho lá. Então esse Fazendo a Volta a gente já viu antes. Vamos fechar a terça-feira aqui com o Tá Ligado 1. Então a gente tinha visto que quando aparece com 1, vai aparecer com 2 ou com 3 aí na apostila. Então esse é o começo de outro exercício que a gente vai fazer. Diz anunciado assim, ó. Conecte as palavras que mais têm em comum. Então veja aquele primeiro grupo ali, ó. São João, Reis, Independência e Tiradentes de um lado, 7, 21, 6 e 24 do outro. E aí, como é que vocês vão conectar essas palavras? Ah, eu sei que Independência é 7 de setembro, então vou lá, pego Independência, 7. E aí, qual é o dia de Tiradentes? Qual é o dia de São João? Assim vocês vão fazendo por eliminação. Do lado, por exemplo, termômetro, hidrômetro, barômetro e pluviômetro. Bom, termômetro já posso ligar para temperatura. E os outros, como é que vocês vão resolver aí? Isso que a gente quer estimular, trazer essas palavras, os significados de volta aí para vocês. Por hoje é só isso, gente linda. Amanhã a gente conversa um pouco mais. Grande beijo.